Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, aqui é outro vídeo refutando, interagindo. Jesus teve irmãos? O que aconteceu com os irmãos de Jesus? Olha só. Os caras, eles lêem a Bíblia e ali vê irmãos, irmãs, etc. de Jesus. Irmão, são os discípulos, são as discípulas. Os irmãos e as irmãs. Olha só. Ele pergunta o seguinte, né? O que aconteceu com os irmãos de Jesus? Queria saber se Jesus teve irmãos. E se teve, o que aconteceu com eles na época e onde provavelmente estão as descendências deles? Professor, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Esses irmãos são de Maria e José? Esses irmãos são só de José? Como é que é? E qual foi a descendência dele? A Bíblia nos dá algum relato sobre isso? A Bíblia nos dá algumas informações a respeito. Vou encontrar aqui um texto bíblico para nós. Primeiramente, Mateus capítulo 12. Vou ler a partir do verso 46, diz assim. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então, realmente, Jesus teve irmãos. Agora... Mas, Mateus, certo, tá falando irmãos. Mas eu quero que você me prova se é irmão de Jesus Cristo, filho de José, com Maria. Quem são esses irmãos? Quem são essas irmãs? É fruto do casamento com José? É isso que esse texto não fala. Sim, cita irmãos e irmãs. Mas irmãos e irmãs em quê? Na fé. Olha só. Que se você for pegar ali, meditar ali em João 19... do 25 em diante, o discípulo amado, que é irmão do Senhor Jesus Cristo, leva Maria para a sua casa. Cadê as irmãs? Cadê os irmãos? E etc. Aí Marcos 6, 3 em diante, ali você vê Tiago, um é filho de Zebedeu. Mateus 10 ali, do 2 em diante. Outro é filho de Alfeu. E o Simão ali é cananeu. Jesus é galileu. E as irmãs, quem é? Se você pregar ali em João 20, versículo 17, vai, Jesus ali, Maria Madalena tem um encontro ali com o Senhor, vai aos meus irmãos, certo? Já vamos nesse texto. Aqui, ó. É os textos que eles tentam distorcer para tentar provar que Maria teve filhos e filhas. Mas o texto não tem como, cara. Aqui, ó. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Aqui, ó. O 2. Disse alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te, ó. O 48 já dá a resposta. Quem são esses irmãos? Quem são as irmãs? Quem ouve a palavra. Aqui, ó. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com o dedo para os discípulos: eles é meu irmão, eles são minhas irmãs. Olha só, apontando o dedo para os discípulos. Olha só. Acrescentou: eis aqui minha mãe. Olha só. Quem está com o discípulo? Maria. Com os irmãos? Maria. Minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe, ó. Você pega aqui em João 20, 17, ó. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subo ao meu Pai, mas vai a meus irmãos. O quê? Dizei-me: subo para o meu Pai, vosso Pai, e meu Deus, vosso Deus, ó. Fecha
Maria teve irmãos, teve irmãs, como diz esse pastor? Então, em João 19, 26, ó, quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disso, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. De essa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs, pastor? Porque ela foi para a casa do discípulo amado, que é irmão do Senhor também, porque se converteu a essa fé que Cristo proclamou, que anunciou. São os irmãos que acreditam em Cristo. E tem Maria por mãe. O que aconteceu com eles? A Bíblia não nos dá detalhes, mas a Bíblia nos menciona que depois da ascensão de Cristo, eles permaneceram aqui na terra. Como a Bíblia não dá menção deles, em João 20, versículo 17, em Atos Apóstolos 14, orava eles junto com Maria. Andando com Deus, porque eles vieram depois a crer em Jesus Cristo. Então, em Atos 1,14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, essa aqui é uma das últimas informações que temos sobre os irmãos de Jesus. Mais do que isso não temos. Agora, se eles foram filhos só de José, de um primeiro casamento, nós não temos como provar, mas a evidência maior parece apontar para isso, de que Maria tivesse tido apenas Jesus e que os outros irmãos de Jesus eram filhos de José de um outro casamento. É bem provável isso, como eu falei, não posso provar, mas é o mais provável pelo fato de em João 19, 25 e 26, Cristo, por ocasião da sua morte, confiar os cuidados da mãe ao apóstolo João. Seria meio estranho, na cultura da época, confiar os cuidados da mãe a uma pessoa, sendo que ela tinha outros filhos para cuidar dela. Né? Então, resumidamente é isto. A Bíblia até menciona em alguns evangelhos, alguns detalhezinhos mais sobre os irmãos de Jesus, mas não temos grandes informações. Que interessante, né? E como eles se embananam e se perdem, porque não tem como, cara. O discípulo amado, em João 19, 26, 27, o discípulo leva para a sua casa. Ah, não vemos evidência nenhuma dos irmãos de Jesus. Sim, vemos sim, ó. Aqui, ó. Discípulo levou para a sua casa, certo? João 19, 25, ó. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí tua filha, mulher, que já está falando que é essa mulher. Prefiguração de Gênesis 3,15, Apocalipse 12, 1, etc. Apocalipse 12, 17, etc. Depois disso, o discípulo discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Olha só, ele falou que não tem evidência ainda dos irmãos de Jesus. Tem sim, ó. Citamos aqui em João 19, 26 e 27. Agora, João 20, versículo 17. Aqui a evidência aqui, ó. Que são os discípulos. Aqui, ó. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subo a meu Pai. Mas vai ao mesmo irmão dizer-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ó. Agora você vê aqui em Atos Apóstolos, esses mesmos discípulos ali que está reunido ali com Maria, ou Maria Madalena ali, no cenáculo ali, Jesus fala para Maria Madalena, vai e fala, meus irmãos, tal, etc, que eu procederei ali, tal, etc. Aqui, ó, Atos 1, 14, ó. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Quem são? Só você pegar o 13 aqui, ó. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, aos irmãos aqui, ó, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão do Tiago. Ó, são eles os irmãos.
O texto já deixa bem claro, ó. Estava ali junto com Maria, e os irmãos e as irmãs. Quem é essas irmãs? As mulheres, como Maria Madalena, a outra Maria, que estava junto à cruz de Cristo ali, que é casada com Cleófas, etc. Uma que é mãe de José, outra mãe de Tiago, filho de Alfeu, e por aí vai. Essas mulheres, ó. Quem são essas mulheres? Quem são as irmãs? Você vai aqui, Mateus. Maria Madalena é uma delas. Mateus 27. Aqui, ó. 27, 55. Havia também algumas mulheres, as irmãs aqui, ó, que de longe olhava, tinha seguido Jesus desde a Galileia, ó, para o servir. Entre elas se achava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, ó. Maria Madalena, ó, entrando elas se achavam Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, ó, e mãe Maria, e mãe de Tiago, José, a mãe dos filhos. Duas Maria ali, ó, duas irmãs, discípulas. Simples, em Atos, em Coríntios 15 ali, ó. Aqui, ó. São os discípulos. 15, 5. Apareceu a Cefas, em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. E alguns já são mortos. Ó. Mais de 500 irmãos. Se você pegar em Romano 15 ali, cita 4 vezes irmão. Se você for pegar ali em Romano 16, cita também várias vezes irmão. Olha só, Romanos. Em Atos Apóstolos cita 47 vezes irmãos. Que não são do mesmo sangue. Certo? Romanos, ó. Romanos 15, Romanos 16, cita também várias vezes. Em Atos Apóstolos, ali 1, ó. Atos Apóstolos 1, 15, ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que costumava de uns 120 pessoas, e disse, ó, 120 pessoas que são irmãos. Olha só, você pega aqui, em Atos Apóstolos 14, 14, todos eles perseveravam unanimemente juntamente com a oração, juntamente com a Maria e os irmãos deles. Você pega em Atos Apóstolos 3 ali, você tem a lista desses irmãos. Você pega ali que em Atos Apóstolos 1, 15, ali reunido, 120 pessoas. Ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. Olha só. É tudo filho de Maria, então? Em Coríntios 15 ali, apareceu mais de 500 irmãos. É tudo filho de Maria? Em Atos Apóstolos cita 47 vezes irmãos que não são irmãos sanguíneos. São tudo filho de Maria? Aqui, ó. Levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia, reunida que costumavam 120 pessoas, disse, ó. Fecha, cara. São os discípulos, são as pessoas convertidas, se tornou membro dessa igreja mística. São chamados irmão. Quando eu vejo um católico, ele é meu irmão. Um católico lá dos Estados Unidos é meu irmão, porque é a mesma fé. Tem Maria por mãe, que acredita na mesma fé. A paz do Senhor, irmão, aí é irmão. Mas não é irmão sanguíneo, é irmão em Cristo. Era assim o costume, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Parente próximo, primo, é pessoa da mesma tribo, aqui é pessoa da mesma fé. Sim,
simples aqui. O cara fala que não tem evidência nenhuma dos irmãos de Jesus. Ah, ele é canhoto de casamento com José. Não prova, cara. Isso é tática do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva que fica fiando na cabeça desses adventistas. Os livros apócrifos. Irmão, engraçado, você não acredita em segundo Macabeus, em Tobias, mas você acredita nos apócrifos, etc. É simples, cara. Já tá a resposta aqui, ó. Olha os irmãos de Jesus aqui, ó. Reunidos no céu. Os irmãos e as irmãs. Salve Maria. Aqui você vê, ó. 120 pessoas reunidas aqui, ó. Quem são os irmãos? Tá aqui, ó. As apóstolas 1:13. As apóstolas 14. As apóstolas 1:15. Simples, cara, entender isso aqui. Salve Maria, sou missionário Céu Alberto.